O mundo é um lugar muito curioso e até mesmo perigoso para aquelas pessoas que sabem demais. No decorrer da história, muitas pessoas fizeram coisas ou descobriram coisas que não eram para descobrirem. E coincidentemente ou não, essas pessoas acabaram desaparecendo e nunca mais foram vistas. Bem, eu sou o Gonzo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre pessoas que sabiam demais, descobriram coisas que não deviam e acabaram se dando mal. Antes de começar o vídeo, quero pedir com muito carinho para você já deixar o seu gostei, que é muito importante, compartilhar o vídeo e se inscrever aqui no meu canal para ajudar o canal a crescer. Nesse vídeo você vai conhecer casos reais de pessoas que sabiam demais e que morreram ou desapareceram sob circunstâncias bem misteriosas. Vamos falar de jornalistas silenciados, denunciantes políticos e figuras-chave de escândalos. Caso número 1. Danny Casolaro, o investigador do polvo. Danny Casolaro era um jornalista investigativo americano. Nos anos 80 e 90, ele dizia estar investigando uma rede secreta de corrupção envolvendo o governo, empresas de tecnologia e agências de inteligência. Danny chamava essa rede secreta de O Polvo. Uma conspiração que conectava escândalos como o Irã-Contras, o Software Promise e tráfico de armas. E foi aí que tudo deu ruim. Em agosto de 1991, Danny foi encontrado morto numa banheira de hotel. A polícia chamou de suicídio, porém havia algumas inconsistências. Danny havia dito à família que caso algo acontecesse com ele, não seria um acidente. E para tudo ficar ainda mais sem sentido e mais suspeito, os papéis que ele levava, que comprovavam toda a sua investigação, simplesmente desapareceram. Teorias sobre o que pode ter acontecido com Danny começaram a surgir. Primeiro, dizem que ele pode ter sido silenciado por parte de órgãos do governo. Segundo, que tudo pode ter sido um acidente forjado. E terceiro, de que ele foi forjado a se suicidar. Caso número 2. Karen Silkwood, a denunciante radioativa. Karen trabalhava em uma usina nuclear no Texas nos anos 70. Quando descobriu falhas graves de segurança e manipulação de dados sobre níveis de radiação, ela começou a denunciar. Em 1974, Karen saiu para encontrar uma repórter com uma pasta cheia de documentos. Porém, ela morreu em um acidente de carro naquela mesma noite e a pasta nunca foi encontrada. Exames mostraram que ela mesma estava contaminada por plutônio dentro de sua casa. Com o tempo, começaram a surgir algumas teorias sobre essa morte misteriosa. Primeiro, dizem que pode ter acontecido sabotagem no carro de Karen. Os freios podem ter sido adulterados. Segundo, dizem que Karen foi assassinada e o crime foi disfarçado de acidente. E a última teoria diz que a morte de Karen houve envolvimento de empresas nucleares com apoio governamental. Caso número 3. Frederick Valentich, o piloto e o OVNI. Em 1978, Frederick Valentich pilotava um pequeno avião sob o Estreito de Bass, na Austrália. Em sua última transmissão para a torre, Frederick descreveu um objeto metálico com luzes verdes que o seguia e o cercava. Em seus últimos segundos de áudio, ele diz: "Ele está pairando sobre mim, não é uma aeronave." Depois desse acontecimento, o avião nunca mais foi encontrado. Destroços e nem o corpo de Frederick foram encontrados. É como se ele deixasse de existir. Esse misterioso caso trouxe teorias bem bizarras. Uma delas diz que Frederick pode ter tido um encontro com o OVNI. Outra teoria diz que Frederick descobriu ou ele fazia parte de um experimento militar secreto e algo aconteceu durante o experimento. Existe uma terceira teoria que ainda diz que ele pode ter forjado o próprio desaparecimento.
Mas tudo que sabemos que até hoje, tudo que se sabe sobre Frederick é que ele simplesmente desapareceu. Caso número 4, Celso Daniel, o prefeito que sabia demais. Vamos agora para um caso brasileiro. Em 2002, Celso Daniel, prefeito de Santo André, no estado de São Paulo, pelo PT, foi sequestrado ao sair de um restaurante. Dias depois, seu corpo apareceu com marcas de tortura e tiros. A versão oficial aponta para o crime comum, porém existem muitas contradições. Todo esse caso sempre mostrou contextos bem misteriosos. Primeiro, existem informações de que ele teria um dossiê sobre corrupção em contratos de transporte ligados à prefeitura. Outra coisa bizarra é que vários envolvidos nesse caso também morreram nos anos seguintes, sendo 7 no total. Com tudo isso, existem teorias que dizem que houve execuções políticas para abafar o esquema de corrupção. Dizem também que pode ter ocorrido uma guerra interna dentro do partido, ou até mesmo tudo isso pode ter sido um crime de queima de arquivo para nunca descobrirem a verdade. Caso número 5, PC Farias, o tesoureiro silencioso. Para finalizar, vamos falar sobre Paulo César Farias, conhecido como PC Farias. PC foi o operador financeiro do governo Collor. Depois do impeachment do ex-presidente, PC foi acusado de corrupção em larga escala. Em 1996, ele e a namorada foram encontrados mortos em sua casa de praia. A versão oficial desse assassinato diz que o homicídio foi causado por suicídio. A namorada teria atirado em PC e depois se matado. Porém, laudos indicam que os tiros partiram de alturas e ângulos diferentes. Outras evidências mostram que não havia sinais de luta ou motivação plausível para o crime. Com isso, as teorias sobre esse caso dizem que tudo não se passou de queima de arquivo, ou até mesmo uma execução encomendada por alguém que temia delações. Ou até mesmo que aconteceu envolvimento de forças ocultas dentro da política e do empresariado. Bem, o que podemos dizer é que essas histórias têm algo em comum. Todas as vítimas estavam próximas demais de algo perigoso. Quando se fala de poder, dinheiro e segredos de Estado, a verdade pode ser bem fatal. Talvez nunca saibamos o que realmente aconteceu com essas pessoas. Porém, a pergunta continua: quem está por trás desses silêncios? Bem, mas esse foi o vídeo de hoje. Agora eu quero saber de você. Qual a sua opinião? Você aí sabe algum outro caso de alguma pessoa que sabia demais e acabou desaparecendo ou até mesmo sendo morta? Pode deixar aqui nos comentários. Bem, mas esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, quero pedir com muito carinho para você deixar o seu gostei, que é muito importante. Compartilhar o vídeo com a sua família, com seus amigos, aquela pessoa que você sabe que pode achar esse vídeo bem interessante. E caso você ainda não seja inscrito no meu canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações. E antes de ir embora, dá uma olhada nesses 2 vídeos que eu tenho aqui. Eu tenho certeza de que você pode gostar. Bem, mas esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final e nos encontramos no próximo vídeo. Valeu, tamo junto e